Cadê? Tô procurando um teólogo aqui. Cadê os teólogos aí que eu não tô vendo aqui? Cadê você, teólogo? Se você vê um aí, me fala que eu não tô vendo aqui não. Eles descem o pau no pentecostal. Fala que o pentecostal é ignorante, grita demais, não tem Bíblia. Eles falam que o pentecostal é eloquente, são loucos. Aí, ó, o altar ali, ó. Eu vou dar um giro de 90 graus aqui pra ver se você vê um teólogo aqui. Sou pentecostal, eu busco no monte, clamo no monte, durmo nas madrugadas no monte. Aí, ó, tava enterrado ali de buscar. Essas coisas vocês não acreditam mais não, irmãos. Mas a gente hoje tá muito focado em letra. A Bíblia diz em Eclesiastes que a letra mata, irmãos. Viu? Tem muita gente aí que tá na letra. Cadê o Espírito? Cadê a unção? Pega essa palavra pro teu coração. Cadê os teólogos aí que eu não tô vendo aqui? Cadê você, teólogo? É o segundo monte que eu venho hoje. O primeiro monte eu fui lá em cima. Essa direção aqui, ó, lá em cima. Segundo monte aqui, eu não vi nenhum. Se você vê um aí, me fala que eu não tô vendo nenhum aqui não. E se esse camarada tivesse ouvido os teólogos, ele não estaria fazendo o que ele está fazendo. Até porque ele faz, né, essa utilização, né, de uma coisa que também foi introduzida e que também é errada, equivocada, que é misticismo em cima, mistificar locais de oração, né, trazer uma aura mística para um local de oração, né, porque na prática dele, ele estava orando no monte, né, então os teólogos não vão lá, e realmente não vão, eu também não iria, né, não no contexto dele, né, por quê? Vamos entender. Criou-se também essa cultura de que orar em um monte faz com que nós tenhamos maior espiritualidade, né? Se nós formos orar no monte, aí sim a gente vai receber unção e poder. Na realidade, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que nós precisamos orar, independentemente de onde for. E quando a Bíblia aconselha um local para orar, ela vai usar dois exemplos. O templo, a casa de Deus, chamada especificamente de casa de oração, e o quarto de cada indivíduo. Tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, né? Claro que nós temos que fazer distinção entre a oração comunitária e a oração individual. A igreja precisa reunir-se para orar. Isso é saudável e isso foi aplicado e praticado durante toda a história da igreja. Mas também existe a devoção individual de cada indivíduo, né, que precisa também ter os seus momentos de oração. Então, o local não muda absolutamente nada, não faz diferença nenhuma você orar, por exemplo, em casa, orar na igreja, orar no monte, orar num campo de futebol, orar na beira de um riacho, do lado de uma cachoeira, em cima de um prédio, no terraço, na sacada de um prédio, não faz diferença nenhuma. A mesma coisa que não faz diferença você ir a Jerusalém orar, né, e subir o monte Hermon para orar. Não faz diferença nenhuma, né? Deus não vai estar mais inclinado a te ouvir se você orar em algum lugar específico. Não, ele tão somente quer que você ore. Então, eu ir no Monte das Oliveiras orar e orar junto com meus irmãos na minha congregação aqui em Caxias do Sul, efetivamente não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Para Deus não faz diferença nenhuma, porque não é o local que torna a minha oração agradável, é a minha disposição de coração. Um coração quebrantado, um espírito humilhado, ele atrai a atenção de Deus onde quer que ele esteja. Ele pode estar muito bem até mesmo nos seus afazeres, trabalhando, e em espírito estar orando e falando com Deus. E ali, naquele local, naquele momento, Deus vai ouvi-lo. Então, orar em um local específico não traz mais unção, não potencializa a oração, não faz nada disso e não torna a pessoa que está orando mais espiritual que os demais. Absolutamente não. Então ele diz, eu fui no monte orar, olha ali o altar. Qual a vantagem? Né? Qual a necessidade? Primeiro, ele criou um altar, ele faz sacrifício nesse altar? Não faz. Então esse altar é o quê? Não é nada. Literalmente nada. Não representa, espiritualmente falando, absolutamente
Nada. Assim como o altar físico no templo de Israel, na época do sacrifício da lei mosaica, o altar em si não representava nada, ainda que havia um simbolismo, mas ele não tinha nada de místico. Era somente o local em que era depositada a oferta e queimada. Ponto final. Então, não podemos, né, defender essa ideia de espiritualizar e mistificar as coisas. Isso é um equívoco neopentecostal. Outra coisa, óleo ungido, enterrar a garrafa de óleo. O que isso vai mudar? Primeiro que a questão do óleo ungido já é um equívoco. Já é um equívoco, porque a Bíblia não fala de óleo ungido. A Bíblia fala de ungir com óleo, não fala de óleo ungido. Então isso também é misticismo, né? Você pegar o óleo e ungir ele é a mesma coisa que o católico, né, transformar água em água benta. É a mesma coisa, é apenas misticismo. Não existe preceito bíblico para isso, né? Então o óleo de unção utilizado pode ser qualquer óleo, pode ser o óleo de soja, óleo de girassol, óleo de azeite de oliva, não importa, não importa. O fato não está no objeto, está no que ele representa, e é isso que essas pessoas não entendem. Então eu lá enterrar uma garrafa de azeite de oliva e orar sobre ele não vai mudar o fato dele ser tão somente um azeite de oliva. Simples assim. Né? Então isso eu até achei estranho isso, porque aqui na nossa região aqui não é esse o costume, né? Eu conheço pessoas que oram no monte, eu já orei em monte, mas com o entendimento de que era tão somente um lugar reservado de oração, nada além disso. Né? Quer orar no monte? Entenda, é tão somente um local reservado e privado de oração. E hoje em dia até nem é muito seguro fazer isso. Por isso que eu desenvolvo o trabalho de madrugada com Deus, em que nós nos reunimos na nossa congregação para orar pela madrugada. Tem diferença? Não tem. Tem. Eu estou orando na minha igreja. Se eu estivesse orando no monte, né, lá no monte físico, lá no meio do mato, seria diferente? O resultado seria maior? Seria potencializado? Não seria, é a mesma coisa. Por quê? O preço da oração é pago com oração, nada além disso. É somente orando. Né? Então essa mística que se cria em cima dessas coisas é uma coisa estranha às escrituras. Não tem preceito bíblico, não tem precedente bíblico. Né? Então é mais um equívoco que se esse camarada ouvisse os teólogos, ele não estaria cometendo.